da República. É a trilha sonora da tragédia. Mas que cara que você está fazendo? Eu não entendo. Sim. É o hino da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Então você pega essa república para você, porque essa república não me serve. Por isso que eu uso uma gravata preta em todo o 15 de novembro. Eu não consigo... Que essa é a data da desgraça nacional. Não, eu não entendo É o você, aniversário da desgraça nacional. Tá bom. No Brasil, você é um imperialista. Sim, claro. Certo? Evidente. É. E o teu partido dos Estados Unidos é o Partido Republicano. Você fez campanha aberta. Muito embora a gente não vote lá, né? Mas você fez... Bom, era a única campanha que você podia fazer aqui também, né? Lá eu que podia, aqui a regional podia tinha falar. censura da madame. Mas, enfim, lá você fez campanha para os republicanos. Eu não entendo você. Não há contradição alguma. Você tem que entender que há um procedimento, um processo histórico. Ninguém é monarquista simplesmente porque gosta de uma coroa. Você tem uma outra razão. O Brasil foi fundado pela monarquia. Quando o Brasil rompeu com a monarquia, rompeu com os pais fundadores, rompeu com todo o sentido da pátria. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos, para existirem como tal, tiveram que romper com a monarquia inglesa. Então não tem sentido ser monarquista nos Estados Unidos. Lá o Partido Republicano é o guardião dos valores tradicionais. Já no Brasil, os valores tradicionais estariam na monarquia. Havia a sentinela do imperador. Aí nós chutamos isso tudo e acordamos 100 anos depois com Luiz Inácio da Silva. Tá tudo bem, mas você não lembra daquela imagem de Marechal Deodoro da Fonseca, montado no seu cavalo branco, descendo a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro? Uma imagem linda. A República do Brasil é tão patética que o Marechal Deodoro proclamou a República dando vivas ao imperador, constrangido, porque a República era ilegítima. A população, o povo, a legitimidade popular era monárquica e boa parte continua sendo ainda. Aquilo foi um golpe de uma junta de idiotas, com algum poder militar, que fizeram aquilo às forças. Você derroga totalmente então a qualidade do positivismo de Augusto Conte. Totalmente. O Brasil é um dos poucos lugares do mundo que essa porcaria de positivismo acabou sendo levada a sério e deu no que deu. O positivismo, Conte é absolutamente patético, desprezível. Toda a história positivista, a educação positivista é uma tragédia completa e a república baseada no positivismo não pode dar certo. Resulta nisso que a gente está vendo. Mensalão, república sindical, antes, Revolução de 30, ditadura Vargas, ditadura militar, nada pode dar certo porque é ilegítima, é fundada em bases frágeis e rompimento com a história que era a história sólida, os pilares da nossa nação, que era a monarquia, a Casa Imperial, e viva o imperador de Dom Pedro II, a quem tem a minha eterna lealdade. Não há o que comemorar. O 15 de novembro de 1889 foi o dia que o Brasil, que poderia dar certo, começou a morrer. Dom Pedro II caiu e, junto com ele, foram-se os valores que davam um rumo ao país. O golpe que derrubou a monarquia foi obra de meia dúzia de positivistas, republicanos sem público, que deram um chute nos nossos pais fundadores e fizeram do Brasil um país mal criado. O Império tinha lá os seus problemas, mas nenhum deles seria e nem foi solucionado pela República, muito pelo contrário. E sem sustentação histórica, a República deu ao Brasil a direção e a estabilidade de uma biruta de aeroporto, tanto que em 124 anos, o país assistiu a um festival de golpes, revoluções, ditaduras e agora vive sob esse regime sindical, que é inimigo da liberdade e responsável pela maior degradação moral e cultural de nossa história. Nos tornamos uma república bizarra. Temos presidente e rei. A presidente inventada e o rei das bravatas, que juntos com a corte medíocre riem da cara dos 200 milhões de bobos. A impressão que eu tenho é que o governo, que acumulou, deixou de fazer um monte de coisas, depois a atitude imoral de autoridades, enfim, o governo rompeu o pacto social. O pacto social, as pessoas e Estado, aí eu estou falando um pouco de teoria política mesmo, está rompido, tanto que as pessoas estão preferindo a ação direta, vai lá daqui, desce do carro que eu vou linchar, não confio mais na polícia do Estado, que eu confiei a minha segurança antes, enfim, acaba acontecendo tudo isso. O Congresso, a maioria não é eleito pelo voto direto, é na questão proporcional,
Por voto direto lá não tem nem 20%, tenho falado isso aqui diversas vezes, então o Congresso tem representatividade. Aí, Deninha, colocando de forma mais ampla e falando sério, várias vezes aqui eu citei, eu sou monarquista e tal, e fui chamado de louco por um monte de gente que desconhece completamente o assunto. Eu acho também que você é louco. Tudo bem que você acha que é louco, mas você também não conhece o assunto. Na casa da monarquia, no caso da monarquia. Não tem. Se o Brasil, qualquer país monárquico, Inglaterra, a Suécia e tal, se acontece esse tipo de crise que está acontecendo aqui no Brasil, o monarca vai, dissolve o Congresso, convoca novas eleições, zero o jogo. Zero o jogo, nova representatividade, o povo escolhe novos representantes e a vida segue. Você resolve uma crise muito mais facilmente do que essa. Aqui nós estamos discutindo a crise do Congresso, a crise do presidente, se vai reformar a política, se não vai, tudo errado, estamos todos perdidos, dando tiro para tudo quanto é lado. Ali não, o problema é das pessoas, zera o jogo e acabou. A paz, a estabilidade institucional é infinitamente maior e nós estamos provando disso agora.